Aleluia! Aleluia! Aleluia, meu querido. Você está com expectativa essa noite? Amém? Para o que Deus tem para entregar a você. Usando a minha vida, sou apenas um canal, um instrumento. Mas quem está falando é Ele. Amém? Você pode se sentar. Aleluia, tomar o seu assento. Glória a Deus, é com muita alegria que nós estamos aqui essa noite. Muita alegria e muita responsabilidade também, amém? Porque aqui, nessa plataforma, sobem grandes ministros, né? E o nosso grande pastor Tiago, você pode notar que ele não está aqui essa noite, devido a uma viagem que eles foram ali para Novo Hamburgo. Ele estará ministrando a ceia ali, na Igreja Verbo da Vida de Novo Hamburgo, juntamente com Indiara, com Jéssica, Lucas, a Graça também está ali junto com eles. Ontem eles tiveram um momento ali do Experiência no Lar, onde as meninas estavam ministrando, e hoje o pastor Tiago vai estar ministrando lá, amém? E eu fiquei encarregada de trazer a ministração aqui, essa noite, amém? Para quem não me conhece, meu nome é Thalita. E normalmente vocês me veem aqui conduzindo louvor, mas de vez em quando eu também conduzo as ministrações, bem de vez em quando, amém? Glória a Deus. Você está com expectativa essa noite? Amém? Glória a Deus, amém? Nós vamos estar lendo uma passagem bíblica que eu estive meditando ao longo dessa semana. E Deus foi me revelando aos poucos, né? Conforme eu fui lendo e relendo. Assim como meu filho gosta muito de fazenda, né? Quem acompanha assim sabe que ele gosta. Assim como um animal, né? O boi, a vaca, né? Eles se alimentam do pasto, eles vão ruminando aquilo, né? Até realmente engolir, deglutir e fazer a digestão. Eu não sou veterinária, mas é mais ou menos assim que a gente ouve falar. E com a palavra de Deus, a gente também precisa realmente meditar, né, na palavra. Não apenas ler, mas a gente precisa meditar. É mais ou menos isso. A gente ouve a palavra, a gente lê a palavra e fica meditando, ruminando aquilo, né? E durante essa semana eu estive meditando sobre esse trecho, essa passagem, e Deus trouxe a mim várias lições para que eu pudesse, né, estar passando à igreja do Senhor. Amém? Eu gostaria que vocês abrissem ali no livro de Atos, no capítulo 20. Amém? Nós vamos estar lendo ali do versículo 7 em diante. É uma passagem muito interessante, muitas vezes passa despercebida por nós. Mas eu acho assim que nós podemos tirar lições preciosas, poderosas, amém? Desse trecho, desse texto, amém? Atos 20, capítulo 20, versículo 7, diz assim: No primeiro dia da semana, reunindo-se os discípulos para partir o pão, a ceia do Senhor, Paulo, que havia de viajar no dia seguinte, falava com eles, estendendo seu discurso até meia-noite. Amém? Às vezes, quando dá 8h30, a gente já está achando o culto longo. Mas aqui a gente vê que Paulo estava estendendo o culto até meia-noite. Amém? E Paulo, no versículo 8. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam reunidos. Certo jovem chamado Eutico, sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. E assim, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está, ou seja, ele está vivo. Então subiu, partiu o pão, comendo com eles, continuou a falar-lhes até a alvorada, ou seja, o culto que estava até meia-noite foi daí até
no outro dia de manhã. Amém? Partindo em seguida. E levaram vivo o jovem e ficaram muito consolados. Nós, porém, subindo ao navio, navegamos Aí ele continua falando, né, sobre a continuidade da viagem de Paulo. Amém? Então, nós vamos ler ali do 7, nós vamos nos atentar do 7 até o 12. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por sua palavra, que ela é viva e eficaz. Ó Deus, e que nós cremos, ó Pai, que ela é poderosa, ó Pai, para salvar a nossa alma, para nos libertar, nos trazendo instrução na justiça, ó Pai, e que possamos, ó Deus, ouvir a palavra e sermos praticantes dela, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, esse texto aqui eu achei muito interessante, sabe? Porque a gente pode tirar lições poderosas aqui. Amém? Eutico, então, ele era um jovem que ele estava no culto, assim como você está aí sentado na cadeira hoje. Só que o pregador não era a Thalita. O pregador era o apóstolo Paulo. Amém? E o que aconteceu? Esse rapaz, ele estava no culto e ele resolveu sentar na janela. E eles estavam no 3º andar. E ele sentado ali na janela, de repente, o sono bateu, ele dormiu e caiu. E quem cai, cai para fora. Caiu e acabou morrendo. E nesse trecho, ali ele ressalta algo interessante. Ali no versículo 8, diz assim: havia muitas luzes no cenáculo. Ou seja, não estava um ambiente escurinho, né? Poderia ser um ambiente mais escuro ali, né? Aquela penumbra, igual aqui está mais, né, escurecido. Não, havia muitas luzes. Era meia-noite, mas havia muitas luzes. Ou seja, o problema não era o ambiente. Estava bem iluminado. Amém? O problema também não era a palavra. Por quê? Porque as pessoas estavam ali, atentas àquilo que Paulo estava pregando. E o problema também não era o pregador, porque quem estava pregando? Apóstolo Paulo. Imagina se você ouvisse falar naquela época que apóstolo Paulo estava lá pregando. Era como se falasse que Kenneth Hagin, né, algum grande pregador estava ali, a igreja ia lotar. Amém? E com certeza era uma pregação poderosa, porque era meia-noite, o culto não tinha acabado e estava todo mundo ali. Mas esse rapaz, ele não estava sentado ali junto com os irmãos. Ele decidiu sentar na janela. E nessa sentadinha da janela, ele acabou morrendo. Amém? Então, aqui nós podemos ver algumas características que nós, como cristãos... Você é cristão? Amém? Características que nós, como cristãos, não devemos fazer para que nós não possamos morrer espiritualmente. Amém? Certamente, se ele estava ali, é porque ele era um cristão. Ele estava a ouvir a palavra. Certamente, se você está aqui, você também é cristão, está a ouvir a palavra, mas se você não é, né, se está visitando pela primeira vez, nunca foi a uma igreja, você está aqui para ouvir a palavra também. Algo te trouxe até aqui. Amém? E a primeira característica que nós, como cristãos, não devemos fazer para que nós não morramos espiritualmente é o isolamento. Amém? Diga assim, isolamento. Isolamento. A primeira coisa que esse rapaz Eutico fez foi se isolar. Ele estava ali, provavelmente ele deveria ter começado o culto sentado ali junto aos irmãos. E aí, provavelmente, ele deve ter se sentido entediado, ou não existia ar-condicionado na época, ou ele deve ter pensado assim, vou sentar ali na janela, bate uma brisa, né? Vou sentar ali, vou ficar ali, ouvindo a palavra dali. Ou, eu não estou me interessando muito por aquilo que está sendo pregado, então eu vou ficar dando uma espiadinha ali na janela, o que está acontecendo ali na rua, ali fora? Certamente foram esses pensamentos que passaram pela cabeça dele para ele tomar essa decisão de se isolar do corpo,
da comunhão dos irmãos para sentar-se à janela. Então, você, como cristão, você não pode se isolar. Amém? Diga assim, eu não posso me isolar. Em Hebreus 10, 24 diz assim: e consideremo-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E o dia está em letra maiúscula, porque se refere o dia que nós seremos levados, arrebatados como igreja. Amém? Então aqui, o escritor de Hebreus, ele ressalta que nós temos que nos reunir, não deixarmos de nos reunir, ainda mais quando nós observamos os sinais. Você tem visto os sinais? Você tem visto sinais de que o dia está se aproximando? Então, nós não devemos deixar de congregar. Porque o isolamento, sair do núcleo da comunhão, coloca a sua vida em risco. Amém? Certamente, se esse rapaz estivesse sentado ali, junto com os irmãos, e o sono começasse a bater, um irmão ia dar uma cutucada nele e falar: acorda, meu filho. Presta atenção na palavra. Dá um cutucão aí no seu irmão, acorda. Presta atenção na palavra. Mas não, ele tomou uma decisão. E essa decisão trouxe consequências. Ele decidiu se isolar. Amém? E quais consequências o isolamento do crente pode trazer? O isolamento do crente, ele enfraquece a fé. Quem gosta de churrasco? Quando você vai acender um carvão, você tem que deixar o carvão tudo juntinho, né? Tem como você acender um carvão com uma brasinha assim e deixar ela isolada das outras? O que vai acontecer com aquela que está isolada? Ela vai o quê? Apagar. Agora, se você deixar todas juntas, o fogo ele vai se estender. Vai se estender. Toda vez que meu esposo faz churrasco lá em casa, ele é bom churrasqueiro. Aí quando ele termina de assar a carne, toda vez, meu pai chega na beira da churrasqueira e ele fala assim: nossa, agora que o fogo tá bom pra gente assar mais. Acabou o churrasco, toda vez ele fala isso. Por quê? Porque quanto mais tempo a brasa vai ficando ali, mais acesa ela vai ficando. Se você tirar uma dali e colocar no canto, ela vai o quê? Apagar. Então, o isolamento do crente dentro do corpo de Cristo, ele vai trazer enfraquecimento. O fogo vai apagar, meu querido. Vai apagar. Nós passamos pelo período da pandemia e quantas pessoas se desviaram? Por quê? Porque elas não estavam em união, em junção, em comunhão, no corpo de Cristo. E depois que passou a pandemia, as pessoas se acostumaram a congregar em casa e deixaram de ir ao templo, deixaram de estar em comunhão com os outros irmãos. E eu vou dizer para vocês, eu acredito que a porcentagem de pessoas que se desviaram nesse período deve ter sido muito grande. Não sei se existe algum estudo sobre isso, mas eu tenho certeza que foi. Porque deixamos de congregar e muitas pessoas realmente deixaram mesmo. Depois que voltou, não voltou mais. Então, nós não podemos nos isolar. Outra consequência do isolamento é a vulnerabilidade espiritual. Quando você está sozinho, você está vulnerável. Quantos aqui já assistiram aqueles documentários de animal lá do Discovery Channel, Animal Planet? Que aí está mostrando lá, é bem engraçado. Porque eles mostram, assim, faz todo aquele drama, né, na filmagem. E aí tá uma manada de boi ou um rebanho ali de ovelhas, zebras, qualquer animal que for. Sempre tem um que tá lá perdido, moscando, como diria, né? Lá assim.
qual que é o que o leão vai pegar? O que está lá no meio do rebanho ou é o que está moscando lá afastado? O leão vai naquele, porque ele está vulnerável. A palavra de Deus fala que o diabo, ele anda ao nosso derredor, como um leão procurando a quem ele possa tragar. Então, se você está isolado, você está vulnerável. Amém? Como eu falei, certamente se esse rapaz estivesse ali no meio dos irmãos, ele não teria morrido. Ele não teria caído. Porque alguém ia cutucar ele, ia falar, vamos, dê glória a Deus, vamos meu filho. Pega fogo aqui junto comigo. Amém? Outra consequência do isolamento, estagnação espiritual. A palavra de Deus fala lá em Eclesiastes que é melhor ser 2 do que 1. Porque quando você está em 2, um vai animando o outro. Não é verdade? Vamos, mais um pouco, anda mais uma milha, vamos lá. A gente consegue, vamos junto. Amém? Se você está sozinho, é muito mais fácil você desanimar. Muito mais fácil. E você estacionar também. Ou retroceder, que é pior. Amém? E a perda do propósito no corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 12 fala sobre isso, né? Que cada membro, ele tem uma função. Isoladamente, você não tem como exercer o seu chamado. Apenas no corpo de Cristo, apenas na igreja, em unidade, que nós podemos exercer os 5 dons ministeriais. É impossível você exercer os 5 dons ministeriais sendo um desigrejado ou um crente de YouTube. É impossível. Ministério profético, evangelístico, apóstolo, mestre, socorros, profeta. Apenas no corpo que nós podemos exercer. Se você tirar um pedaço aqui da minha mão, por exemplo, né? Eu arranquei aqui a mão. O tamanho da falta que essa mão vai fazer para mim. Eu vou ter que ter toda uma adaptação na minha vida, no meu cotidiano, por causa de uma mão. Amém? E você acha que a mão ali sozinha ela vai ter alguma função? Sem receber os comandos da cabeça? Não. A mão sozinha ela vai estar o quê? Morta. Não vai ter função nenhuma. Ela só vai fazer sentido se ela estiver conectada. Você só faz sentido como crente se você estiver conectado a um corpo. Você sozinho não tem sentido algum. Jesus ele vai vir e ele vai vir buscar o quê? A igreja. Nós somos a igreja, nós somos o corpo. Amém? E a sua vida só vai fazer sentido se você estiver conectado a esse corpo. Amém? Aleluia. O segundo ponto que o cristão, ele precisa se atentar para que ele não venha morrer espiritualmente, é ele estar na posição correta. Amém? Diga assim, posição correta. Eutico, esse rapaz, é um nome estranho, Eutico, ele escolheu um lugar confortavelmente perigoso. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nós precisamos nos posicionar de forma que nós não fiquemos em cima do muro. Amém? Ele escolheu um lugar confortavelmente perigoso. Por que confortavelmente perigoso? Como eu falei, às vezes poderia estar muito quente o ambiente, muitas pessoas no local. Vou sentar aqui na beirinha da janela, que está ventilando, estou com calor, é mais confortável. Quantas vezes pessoas se perdem dentro da caminhada cristã porque elas estão mal posicionadas?
Quem já andou de barco aqui, navio? Eu nunca andei de navio, assim. Eu acho que eu acho que eu nunca vou andar, porque eu não sou muito fã desses negócios que balançam, assim. Mas o navio pode ser o tamanho que for. Existem navios gigantescos. O que vai determinar a direção do navio é o quê? O leme. Qual é o tamanho do leme, proporcionalmente se comparando ao navio? Ele é muito pequeno. É muito pequeno. E, olha só que interessante. Se o leme tiver 20 graus posicionado fora do que ele precisa estar posicionado, vai alterar completamente o destino final. Olha que interessante isso. Então, um crente mal posicionado, você pode sair totalmente da rota daquilo que Deus tem para a sua vida. Nós precisamos saber onde nós estamos posicionados. O que significa estar posicionado corretamente? É estar alinhado com a vontade de Deus. E como que eu vou saber se eu estou alinhado com a vontade de Deus? Através da palavra. Ela é o leme da sua vida. Ela é o leme. É estar onde Deus esteja, que Deus deseja que nós estejamos. Amém? Nós precisamos estar ativos no corpo de Cristo. Essa é o local, é a posição que você deve estar. É a posição de atividade no corpo. Se você acha que, poxa vida, mas eu servindo no diaconato, eu acho que eu não estou cumprindo o meu chamado. Comece de alguma forma, exercendo alguma atividade no corpo de Cristo, que Ele vai te conduzir aonde você realmente precisa estar e se desenvolver e avançar. Amém? Em 1 Coríntios 15, 58 diz assim: portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. O crente, ele é firme, constante e bem posicionado. Amém? Ele não fica sentado na janela pendendo para cair. Amém? Ele não fica em cima do muro. Ele se posiciona. Amém? Outra característica que o cristão, ele não pode fazer para que ele morra espiritualmente, né? Se ele fizer, ele vai morrer. Nós precisamos cuidar com as distrações. Essa daí vai pegar. Distrações. Janela é lugar de distração. Não é verdade? Às vezes está um vizinho brigando lá na rua. Às vezes é um acidente que acontece na esquina. Às vezes é um casal que está lá se separando, jogando roupa pela janela, aquele barraco. Quando você começa a ouvir na sua casa alguma coisa na rua, qual que é a primeira coisa que você faz? Vai lá na janela ver. Você vai lá na janela ver. Porque janela é lugar do quê? De distração, onde você vê a rua. Ah, vou ali tomar um ar. Tô nervoso, vou tomar um ar na janela. Porque janela é local de distração. Muitos estão caindo porque não estão atentos, eles não estão firmes. E as distrações do mundo estão te tirando de onde você deveria estar. No centro da vontade de Deus. Não à deriva, não à borda, não na janela. Distraído. Sabe, queridos, nós vivemos a era mais distraída da história da humanidade. Feed. Vai passando o dedinho. Olha lá fulano, ó, fulano casou, não sei o quê. 1 hora. Olha lá, ó, Bolsonaro, Lula. 2 horas.
Olha lá, não sei o quê. Ah, ó, curte aqui, curte ali. 3 horas. E a palavra? Onde que está? Cadê o tempo com o Senhor? Se você acorda e a primeira coisa que você pega é isso aqui tem dominado seu coração. Ah, Thalita, mas é para desligar o despertador. Desliga o despertador, dá uma olhada no Instagram. Desliga o despertador, dá uma olhada no WhatsApp. Ah, deixa eu ver se alguém me mandou uma mensagem. A palavra de Deus fala que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. É lícito, gente. Não estou falando que é pecado. Eu tenho celular, eu tenho rede social. Eu também, às vezes, fico olhando. Tudo é lícito. Mas convém você passar muitas horas do seu dia distraído? Sabe? Quem estava distraída? As 10 virgens, a parábola das 10 virgens. Algumas estavam distraídas, o noivo chegou. E elas não estavam com as candeias acesas. Não estavam com o fogo do Espírito, orando, buscando ao Senhor. Você vai deixar um celular não te levar para o céu, meu irmão? Você vai deixar um celular não te levar para o céu? Sabe? Nós precisamos proteger os nossos olhos. Muitas vezes você não está vendo pornografia, coisa, Thalita, mas eu não estou vendo nada de errado aqui no celular, não estou pecando. Não estou pecando. Amém, fazendeiro? Eu não estou pecando. Mas e o tempo que você tem colocado? A Bíblia fala que onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Distrações têm roubado a intimidade com Deus, o tempo de oração, o foco no chamado e a sensibilidade ao Espírito. A gente só reconhece aquilo que nós conhecemos. Você só vai reconhecer a voz do Espírito se você conhecer o Espírito. E você só vai conhecer o Espírito Santo se você passar tempo com Ele. Amém? Quando você conhece muito bem uma pessoa, você reconhece até os passos dela. Não é verdade? Na casa da minha mãe, por exemplo, a escada faz bastante eco. E eu sei quando é a minha mãe que está subindo a escada, quando é o meu pai, pela passada. Por quê? Porque eu conheço. E eu só vou reconhecer isso porque eu conheço muito bem eles. Se você conhecer o Espírito Santo, vai ser fácil reconhecer a sua voz. Mas para conhecer, é necessário passar tempo. Estar junto. E as distrações têm nos roubado tempo com o Senhor. E isso faz com que nós nos tornemos insensíveis à voz do Espírito Santo. Poxa, mas o Espírito Santo não fala comigo? Às vezes ele está gritando. Gritando. E você não está ouvindo. Amém. Na etimologia da palavra distração, o prefixo dis significa tirar de. E o sufixo trazer é tração, ou seja, ser puxado de algo. A palavra distração é ser puxado de algo. As distrações estão te puxando para longe da presença do Senhor. Espiritualmente é tudo aquilo que nos afasta do centro da vontade de Deus. Tudo. Pode ser pecado. Mas também pode ser coisas que não são ruins, mas não são prioridades. Amém? Aí você veio falar comigo sobre os livros que eu indico. Eu lembrei de um livro muito interessante, que se chama assim, Sábias Prioridades, do pastor Perilo Borba. Eu oriento você a estar lendo esse livro.
Esse livro é poderoso, porque ele abre os nossos olhos em relação ao que nós devemos realmente priorizar. Aquilo que realmente importa. Amém? E por último, o último ponto que faz com que um crente morra espiritualmente é a sonolência espiritual. O sono espiritual é sutil. Primeiro pisca, depois relaxa, até ser vencido pelo sono. Dificilmente eu conheço uma pessoa que vou dormir. Já dorme, igual aquela girafinha lá do Madagascar, né? Que dorme já assim. Você começa o quê? Quais são os primeiros sinais do sono? A bocejar, né? Quem é mãe aqui? De criança pequena, que não dorme direito à noite. Começa a bocejar. Esfregar o olho. Dar aquelas pescadas. Até que a pescada fica mais longa. E você dorme. Amém? Sabe, querido, nenhum crente, ele esfria da noite para o dia. Ninguém tropeça num penhasco. Aqui o penhasco, opa, caí nele. Não vi, caí no penhasco. Normalmente nós tropeçamos em quê? Em pequenas pedras. Nós precisamos olhar para as nossas vidas e vermos se, por um acaso, nós não estamos iniciando uma sonolência espiritual, piscando ali, nossa, esse culto, gente, ó a hora que já é, essa ministra não termina logo essa pregação? Oh, Deus, preciso colocar o feijão para cozinhar, porque amanhã não vai dar tempo, tenho que levar o filho na escola, tenho tal boleto para pagar, tenho essa situação para resolver no trabalho. Sua cabeça está aqui, ó. Nossa, depois que eu sair daqui, eu preciso fazer isso e aquilo. Primeiros sinais de sonolência espiritual é você não estar atento às coisas de Deus. É tudo que é lá de fora, chama mais atenção, te prende mais atenção, te puxa mais do que aquilo que Deus tem. Sabe, queridos, eu não sou contra a igreja de parede preta, luzes igual a nossa. Não, eu acho que o ambiente do culto deve ser bonito, o templo, tudo, o louvor bem executado, instrumentos. Mas sabe que às vezes eu sinto é que as pessoas elas querem atração. Elas vêm para o culto como se elas fossem assistir um espetáculo. E fica lá, faz isso, faz aquilo, para chamar atenção. A gente vive em uma sociedade que a gente, é o tempo todo a dopamina, eu quero algo que... eu não senti do Espírito Santo aqui no culto hoje, não foi bom, não senti arrepiar. É a emoção, sabe? Sendo que nós realmente precisamos viver o verdadeiro evangelho. Em que não é preciso fazer palhaçada nenhuma para que você seja firme e constante. Como eu falei, eu não sou contra. Às vezes o pessoal fica, né? A gente tem que fazer isso para os jovens, não sei o quê, para atrair. Com certeza, nós devemos atrair jovens, fazermos coisas para que realmente o ambiente da igreja faça com que eles sejam atraídos. Mas esse não deve ser o foco principal. Porque as atrações, elas passam, é como se fosse fogo de palha. Sabe aquele negócio que você queria muito? E aí você consegue meio... Nós, seres humanos, somos assim. O tempo todo nós estamos insatisfeitos. Mas a nossa satisfação, ela tem que estar no Senhor. Puramente no Senhor.
Nós não devemos estar aqui por uma religião. Nós não devemos estar aqui para cumprir um protocolo. Nós não devemos estar aqui porque, o pastor. Você tem que estar aqui porque você ama ao Senhor. E você quer passar tempo com Ele. Você não tem que estar aqui porque essa igreja é bonita. Porque o louvor canta bem. Porque a pessoa que está aqui pregando talvez tenha uma boa eloquência. Não, você tem que estar com o Senhor porque você o ama. Nós precisamos amar ao Senhor acima de todas as coisas. Ele tem que ser a prioridade da sua vida. Em Efésios fala, desperta tu que dormes. Desperta, igreja. Sabe, meu querido, o apóstolo Paulo estava lá pregando, provavelmente, uma pregação poderosa, mas sem microfone, sem luz. Só com umas candeias acesas para o povo poder enxergá-lo. Não tinha ar-condicionado, às vezes a pessoa não vai num culto porque não tem ar-condicionado na igreja, só ventilador, passa calor lá dentro. Misericórdia. Misericórdia. Desperta, tu que dormes, igreja. Nós precisamos olhar ao Senhor e amá-lo. De todo o nosso coração. Desejar estar com Ele. Sabe, a queda desse rapaz, de Eutico, ela nos revela os perigos do sono espiritual. O sono levou à queda e a queda levou à morte. Ele não se jogou da janela. Ninguém aqui quer morrer, não é verdade? Quem em sã consciência? Mas foi uma sequência de escolhas. Primeiro o isolamento, as distrações e a sonolência. Tudo isso fez com que ele caísse. E essa queda o levou à morte. Nós precisamos estar vigilantes. Vigilantes. Satanás, ele trabalha para adormecer a nossa fé. Pela rotina, pelas distrações, pela falta de vigilância. Mas hoje, essa noite, você vai ser cheio e vai receber um renovo do Senhor. Sabe, querido, o ápice da sua vida cristã não foi a sua conversão. A palavra de Deus fala que a vida do justo, ela é como a luz da aurora. Cada dia vai brilhando mais e 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 mais. Muitas pessoas, elas estagnaram no primeiro amor. Porque quando eu me converti. Não. Quando você se converteu foi o início. Foi o primeiro passo. A sua vida tem que estar cada vez mais e mais e mais e mais. O amor, a paixão pelo Senhor precisa estar cada vez mais. Tome um Red Bull espiritual essa noite. Desperta. Desperta, igreja. Não se deixe ser levado pelo sono. É isso que o diabo quer. Tem uma frase que fala, né? O diabo vem para matar, roubar e destruir. E se ele não conseguir essas 3 coisas, ele vai te distrair. Amém? Você pode se levantar aí onde você está? Aleluia, ministério de louvor. Mas, no final dessa passagem, ali desse trecho, esse rapaz foi alcançado pela misericórdia de Deus, amém? E ele foi ressuscitado. A única ressuscitação
descrita na Bíblia que Paulo realizou foi nessa ocasião. Possa ser que tenha tido outras ocasiões, mas descrito na Bíblia foi a única vez que o apóstolo Paulo ressuscitou alguém, foi esse rapaz. Paulo, ele desceu as escadarias do cenáculo e foi até aquele rapaz e pegou ele pelo colo e falou: ele está vivo. E o culto ficou tão avivado que se estendeu até de manhã. Pela restauração, pela ressurreição daquele que estava morto. Sabe quem fez isso também por você? Jesus. Jesus, ele desceu aonde você estava. Ele foi até a nossa queda para nos levantar. Ele te levantou. E você pode estar aqui hoje. Amém? Você pode estar aqui hoje em unidade com o corpo de Cristo. Sabe, eu não vou fazer nenhum apelo para que você venha aqui à frente. Mas você conhece aquilo que está no seu coração. Você sabe como está a sua vida. Você sabe. Ah, Thalita, mas eu não estou pecando. Não estou fazendo nada de... Mas nós precisamos estar atentos a coisas sutis que nos desviam do foco, que é o Senhor. Amém? Feche os seus olhos aí onde você está. Oh, Pai, coloque a mão no seu coração. Faça uma autorreflexão. Coloque na sua mente, traga à memória coisas que realmente estão te afastando do Senhor. Às vezes é o excesso de trabalho. Às vezes é o ativismo espiritual, que também pode te tirar da presença, da comunhão, do tempo de intimidade com o Senhor. São tantas coisas. Sabe, a palavra de Deus fala que no mundo há muitas vozes. Muitas vozes. Mas nós temos que saber reconhecer a voz do Senhor. Aleluia. Aleluia. Ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. Entregue seu coração totalmente ao Senhor. O perfume mais caro derramo aos teus pés. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Seja adorado. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção.
Aleluia. Jesus, receba o melhor que eu posso Dê o melhor a Ele, ao Senhor. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Eu te entrego tudo. Se entregue ao Senhor. Que há em Se entregue sem reservas ao Senhor. Eu entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo. Ele não quer as suas coisas. Meu amado. Ele não quer o que você faz. Receba Ele quer você. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Jesus, Jesus. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Querido Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos dá uma oportunidade de recomeço todos os dias, amém? E eu gostaria de fazer só um apelo. Se tem alguém aqui que nunca recebeu o Senhor como Senhor e suficiente do seu coração, faça um sinal com a sua mão. Diga assim: olha, eu quero esse Deus, eu quero esse Jesus para mim. Aquele que me alcança e me restaura. Você pode fazer um sinal com a sua mão. Nós vamos estar orando por você. Não se envergonhe. Amém? Todos pertencemos ao Senhor, amém? Aleluia. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, por aquilo que nós ouvimos, que nós possamos ser uma terra fértil, que nós possamos frutificar aquilo que nós ouvimos, e que além de frutificar, nós possamos praticar essa palavra, e que nós possamos crescer e prosseguir em conhecer ao Senhor todos os dias das nossas vidas, que possamos nos derramar e te adorar e te louvar, porque é para isso que nós existimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode se assentar. Nós vamos estar passando para o nosso momento de dízimos e ofertas.